Eu, particularmente, tenho uma amiga, muito amiga minha, que é geriatra, então eu converso muito com ela e vejo as condutas, tudo. Eu gosto muito, acho muito interessante essa área de geriatria. É interessante a gente ter esse módulo. Ele tem mais um outro aspecto, vamos dizer assim, é o último ano, é o último módulo do segundo ano. Agora para frente você vai entrar no terceiro ano. E aí muda um pouco, muda um pouco a dinâmica, né? Porque terceiro ano você já vai lidar mesmo com a patologia, com raciocínio clínico, fluxograma de patologias, de doenças, tá? Então, esse envelhecimento é o último módulo, vamos dizer assim, fisiológico do curso, né? Então, aqui é o momento, tá? É o momento de vocês reverem a fisiologia, toda a fisiologia, e rever a anatomia, histologia e tirar as últimas dúvidas, tá? Então, é um módulo que fecha, assim, vamos dizer, o ciclo mais fisiológico do ser humano. Daqui para frente, você vai ter uma visão mais realmente das patologias. Então, este é o momento para você rever a fisiologia, a histologia e a anatomia de uma forma geral, tá? Nós vamos ter vamos ter essa primeira aula, vai ser a parte óssea, é uma coisa interessante. Depois a gente vai ter também a parte dos órgãos do sentido, nós vamos ter a parte nós vamos ter uma aula que eu considero legal, que vai ser mais relacionada à patologia, né, das hipertensões, a hipertensão de uma forma geral e as suas sequelas, né, as consequências. Então, tá bem amarradinho o módulo, tá? Então, hoje nós vamos começar nós vamos ver a parte óssea. Não sei se vocês já estão no problema, que falou alguma coisa de dor na coluna, nesse ainda problema... não, mas sim. Não? Ainda não. Ainda não, tá. Mas, assim, vocês vão ter um problema, porque isso é uma coisa, vamos dizer assim, característico, né? Até tem um meme muito legal que diz assim, quando você envelhece, se você não acordou com uma dor, é porque você está morto, certo? Então, a dor óssea, né, ela faz parte, é uma coisa muito comum no envelhecimento, certo? As patologias ósseas. Nós temos duas grandes patologias ósseas que são características, vamos dizer assim, do envelhecimento, que é a osteoporose e a osteoartrose, ou osteoartrite. Então, esse é o nosso foco, tá? As patologias. Mas nós vamos rever o tecido ósseo que nós vimos lá no crescimento e desenvolvimento. Nascimento, crescimento e desenvolvimento. Nós vimos o tecido ósseo normal. Não sei se vocês se lembram. Então, hoje, agora, nós vamos primeiro fazer uma revisão do tecido ósseo normal, depois nós vamos fazer uma revisão do metabolismo do cálcio, para a gente poder entender um pouco das duas patologias, que é a osteoartrite, ou a osteoartrose, e a osteoporose, tá? Então, vocês podem ir me interrompendo, tá? Nós vimos que... O que é o tecido ósseo? Né? Quando eu falo em tecido ósseo, nós temos o tecido conjuntivo.
O tecido conjuntivo é o tecido de sustentação e manutenção dos outros tecidos, certo? Então, todos os outros tecidos, músculo, nervo, epitélios, todos eles precisam ser sustentados pelo tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é um tecido de sustentação. O que caracteriza um tecido conjuntivo? Células dispostas isoladamente em meio a uma grande quantidade de substância intercelular, de matriz intercelular. Então, eu tenho células espaçadas e grande quantidade de substância intercelular. No tecido conjuntivo propriamente dito, a substância intercelular é basicamente composta de colágeno, certo? Se eu tenho um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, eu tenho pouco colágeno. Se eu tenho um tecido conjuntivo propriamente dito denso, eu tenho muito colágeno, certo? Nós temos os tecidos conjuntivos especiais, certo? Então, se eu preciso mais rigidez do que o tecido conjuntivo denso, o que eu vou fazer? Eu vou, na substância intercelular, que é composta de colágeno, eu vou adicionar novas substâncias. Eu vou adicionar açúcares, glicoproteínas, proteoglicanos. Então, eu incremento, vamos dizer assim, essa substância amorfa intercelular. Eu vou ter a cartilagem. É um tecido mais rígido do que o tecido conjuntivo denso, certo? Aí a gente vai dar o nome da célula de condrócito e vai dar o nome da matriz de matriz condroide, certo? Tá, mas eu preciso de um tecido mais resistente, mais rígido do que a cartilagem. Eu pego essa substância intercelular, que já está constituída de colágeno, mucopolissacárides, glicoproteínas e proteoglicanos, e mineralizo essa substância intercelular. Eu coloco mineral, eu coloco cálcio em cima dessa substância, dessa matriz. Aí eu tenho tecido ósseo. Então, tecido ósseo é um tecido conjuntivo especial, cujas células, que a gente denomina osteócitos, estão dispostas separadamente, isoladamente, dispostas longe uma das outras, tendo uma grande quantidade de matriz intercelular entre as células. Só que essa matriz entre as células, que a gente vai chamar de matriz osteoide ou matriz óssea, essa matriz é constituída por dois elementos, dois componentes. Uma matriz orgânica, que é o colágeno, mucopolissacárides, glicoproteínas, proteoglicanos, é a matriz orgânica. E uma matriz inorgânica, que é constituída de um mineral chamado hidroxiapatita, que contém cálcio. Então, é como se eu tivesse uma gelatina, vamos dizer assim, eu tivesse uma gelatina de coco, tá? E salpicasse coco ralado em cima dessa gelatina, certo? Então, eu tenho a matriz orgânica e a matriz inorgânica por cima, certo? Então, isso que constitui o osso. O osso compacto, ele tem uma característica na arquitetura tecidual, porque
O osso é mineralizado, né? Totalmente é uma pedra esse osso aqui, um mineral. Então, existe grande dificuldade de difusão de gases e de nutrientes. Como que eu vou difundir oxigênio no meio desse tecido que é uma pedra? Então, eu tenho que ter um sistema mais diferenciado. Como que é esse sistema? Eu tenho um canal de Havers, tá? E as células, os osteócitos, se dispõem em volta desse canal de Havers, tá? Em volta desse canal de Havers, em camadas concêntricas. E, além desse canal de Havers, eu tenho canalículos que unem um osteócito ao outro. Percebe que entre um osteócito e outro, você observa uns risquinhos, tá? Esses risquinhos, entre aspas, são os canalículos. Esses canalículos unem um osteócito ao outro. Então, eu costumo sempre falar que o osteócito é a célula mais solidária que existe. Por quê? O oxigênio ou o nutriente chega aqui pelo canal de Havers, vai para esse primeiro osteócito. Esse osteócito separa o oxigênio que ele precisa e o restante ele passa para o osteócito seguinte através do canalículos. Esse segundo osteócito também pega somente o que ele vai precisar e o restante ele passa para o osteócito seguinte. Então, assim, todos os osteócitos são oxigenados e nutridos. Então, o tecido ósseo, ele tem um sistema de canalículos e de canais muito importante. Se você pegar um fragmento ósseo, de um tecido ósseo, de um osso, e olhar bem com uma lupa, você vai perceber que ele é poroso, ele não é totalmente compacto, ele é bem porosinho. Por quê? Porque tem vários canalículos, certo? Então, eu tenho um osteócito, tenho as células, a matriz em volta, que é uma matriz com dois tipos de componentes, o orgânico e o inorgânico. Se você considerar, se você rever as funções do osso, você vai perceber que nós temos, o osso ele serve para sustentação, ele serve de proteção, por exemplo, caixa craniana, ele serve, ele participa do movimento. O osso, ele não tem movimento. Se você deixar um osso parado aqui, ele vai ficar parado. Quem tem movimento é o músculo, mas o osso e as articulações participam do movimento formando as alavancas, certo? Então, ele participa indiretamente do movimento. E ele tem a função também de abrigar o tecido mieloide. O tecido mieloide é o tecido que produz as células hematopoéticas, produz o sangue, as hemácias, produz as plaquetas e produz os leucócitos. Então, eu não gosto muito de falar medula óssea, tá? Eu gosto de chamar de tecido mieloide. O tecido mieloide, então, ele é constituído pelas células hematopoéticas, que são todas essas células com núcleos bem arroxeados, e tem as células adiposas, certo? Um tecido mieloide, ele pode ser predominantemente vermelho, se ele tiver predomínio das células hematopoéticas, ou ele pode ser predominantemente amarelo, porque ele vai ter predomínio das células adiposas. Então, se você já deve ter visto
em qualquer lugar açougue, ou quem tem fazenda, já viu? Que você tem osso com tutano vermelho e osso com tutano amarelo, certo? Então, você tem tecido mieloide vermelho e tecido mieloide amarelo. Por que que é importante você saber distinguir esse tecido mieloide? Porque nós vamos ter uma classificação do tecido ósseo que é baseada na presença desse tecido mieloide. Então, se vocês estão vendo esse slide aqui, daqui até aqui você tem osso, tecido ósseo. Aqui é músculo, tecido muscular, aqui vem osso, e daqui para cá você tem tecido mieloide. Então, aqui no meio do tecido ósseo, você não tem tecido mieloide. Ó, daqui para cá, você não tem este tipo de tecido aqui no meio. Certo? Então, eu classifico esse tecido ósseo como tecido ósseo compacto. Se eu tiver, indo mais lá para frente, lamelas ósseas, e no meio das lamelas ósseas. Oi? Vocês estão me ouvindo? No meio das lamelas ósseas, você vê tecido mieloide, pode ser vermelho ou pode ser amarelo. Neste caso aqui, é um tecido mieloide vermelho, certo? Se eu ver lamelas ósseas de permeio a tecido mieloide, eu vou classificar esse tecido ósseo como tecido ósseo esponjoso, certo? Até aqui foi? Alguém pode me dar uma devolutiva? Foi. Foi, né? Vocês lembram disso do nascimento, né? Foi no semestre passado, tá? Então, eu tenho tecido ósseo compacto e tecido ósseo esponjoso. Agora, voltando lá no osso. Aí já não é tecido ósseo, já é o osso como um órgão, tá? No osso, eu vou ter áreas compactas e áreas esponjosas. Dificilmente um osso vai ser só compacto ou só esponjoso. Um osso, ele vai ser predominantemente compacto, predominantemente esponjoso. Mas ele vai ter tanto áreas compactas como áreas esponjosas, certo? Nos ossos longos, nós temos um canal medular central, certo? Aqui, nessa região da diáfise, nós temos o osso compacto, e aqui na epífise a gente tem o osso esponjoso, certo? Então, para você ver, um osso, por mais que ele seja um osso de sustentação, lá como por exemplo o fêmur, tá? Lá na epífise ele vai ter áreas esponjosas. Na diáfise ele vai ter. Então, a maior parte desse osso, se ele é de sustentação, a maior parte vai ser compacta, mas ele pode ter áreas esponjosas. Assim como um osso plano, não sei mais como que chama anatomicamente, o osso, por exemplo, da caixa craniana. Ele não vai ser um osso longo, né? Então, ele não vai ter esse canal medular, mas no interior do osso ele vai ser esponjoso, mas na área externa do osso ele vai ser compacto, certo? Então, um osso como órgão, considerando o osso, você vai ter áreas de tecido ósseo compacto e áreas de tecido ósseo esponjoso. Até aqui foi? Sim, foi. Sim, né? Vocês lembram disso, né? No osso Lembra?
esponjoso, nós vamos ver as outras duas células que compõem o tecido ósseo. Porque no osso, tanto no osso compacto como no osso esponjoso, a célula que constitui a lamela óssea, né, é o osteócito, certo? Tanto a lamela óssea, dentro da lamela óssea, você vai ter osteócito. Mas lá no tecido esponjoso, a gente ainda vai ver dois tipos de células, que para nós agora no envelhecimento é muito importante, porque são células que estão relacionadas ao metabolismo de cálcio, tá? Então, nós temos, vamos pegar uma área aqui. Nós temos, então, isso aqui é uma lamela óssea, tá? Matriz orgânica, osteócito. Aqui, junto da lamela óssea, assim, intimamente ligado à lamela óssea, nós temos uma célula mononuclear, tá? Mononuclear, ela tem um núcleo apenas. Essa célula, ela tem origem na célula osteoprogenitora, tá? E essa célula chamada osteoblasto, qual que é a função dela? Produzir matriz orgânica, produzir aquela gelatina. Então, o osteoblasto, ele produz colágeno, mucopolissacárides, glicoproteínas, proteoglicanos e forma a porção orgânica da lamela, certo? Tá certo você falar que ele produz osso? Não, não está correto, porque só vai se tornar osso se o cálcio depositar nessa lamela. Se você não tiver cálcio, o osteoblasto produz matriz orgânica, mas não produz osso, certo? Então, não é exatamente correto você falar que o osteoblasto produz osso. Não, ele produz a matriz orgânica, tá? Aí, se for depositado o cálcio, tudo bem. Correto? Nós temos uma outra célulazinha que também fica aqui próxima da lamela, mas ela está próxima, mas ela está num vazio, ela está numa depressão, ela está meio soltinha, ela não está tão grudadinha na lamela assim. É uma célula com múltiplos núcleos, então é uma célula gigante, multinucleada, e a origem dela é no tecido mieloide. Por quê? Porque essa célula é originada lá. Você lembra que você tem nos leucócitos, você tem aquela linhagem dos monócitos, né? Essa linhagem dos monócitos dessa linhagem vão surgir todas as células fagocitárias. Por exemplo, a célula de Kupfer no fígado, o macrófago alveolar do pulmão, tudo são células fagocitárias. Então, essa célula aqui, que a gente chama de osteoclasto, ela é originada na medula óssea, na linhagem monocitária, tá? Essa célula, bom, aí você já, se você sabe a origem dela, você sabe qual que é a função. A função dos monócitos é fagocitose. Então, ela vai fagocitar a matriz orgânica. Ela vai reabsorver o colágeno, mucopolissacárides, glicoproteínas, proteoglicanos. Ela vai fagocitar e reabsorver aquela gelatina. Então, tá certo você falar que ela destrói osso? Não está correto exatamente. Por quê? Na verdade, ela fagocita a matriz orgânica, tá? É claro que uma lesão, que uma patologia, ou como a gente já viu
neoplasias, você tem neoplasias que são originadas nessa celulinha aqui, nessa célula osteoclasto. É claro que ela vai se manifestar como destruição óssea, né? Mas o que o osteoclasto faz? Reabsorve a matriz orgânica, certo? Então, aí a gente entra no nosso assunto, mais nosso foco de hoje, que é o que a gente chama de remodelação óssea. O que é a remodelação óssea? É a participação do osso no metabolismo de cálcio, certo? O cálcio, vocês viram naquele módulo maravilhoso, né? O cálcio é extremamente importante, né, no organismo, tanto intracelular como extracelular, certo? O cálcio intracelular, intracelular, ele é um dos principais mensageiros, é o segundo mensageiro mais importante, né? Então, todas as vias de sinalização dentro da célula, comunicação dentro da célula, é feita através do cálcio. Cálcio é o segundo mensageiro mais importante. Então, dentro da célula, ele é muito importante. Ele é muito importante, o cálcio, dentro da célula, dos músculos. Ele participa da contração muscular. Sem cálcio, você não faz a contração muscular, né? No extracelular, ele é muito importante. Ele faz parte das junções comunicantes, ele faz parte ele participa das sinapses, e ele tem muita importância na cascata de coagulação. Sem cálcio, você não coagula, certo? Então, ele é extremamente importante. Agora, o cálcio, embora ele seja imprescindível, primeiro, ele não pode entrar maciçamente na célula. Não sei se vocês lembram do proliferação celular, um dos fatores críticos que levam à necrose, à morte celular, é a entrada maciça de cálcio. Então, embora ele seja extremamente importante, ele não pode entrar de forma maciça na célula, senão ele mumifica a célula. Tanto é que você tem bomba de cálcio para entrar o que precisa. Não pode entrar maciçamente cálcio na célula. E você também tem uma outra característica, que é o seguinte: nós não temos nenhuma reação bioquímica cujo final seja a produção de cálcio. Então, nós não produzimos cálcio. Olha só, então ele é extremamente importante, imprescindível, tanto intracelular como extracelular. Eu não produzo cálcio, então todo o cálcio que eu tenho é proveniente da dieta. Certo? Eu tenho que comer cálcio, senão eu não tenho cálcio. Certo? Eu não produzo cálcio. E, por outro lado, eu também não posso estocar o cálcio na célula. Eu não posso, a minha célula chegar, eu vou estocar o cálcio aqui, porque depois eu posso precisar. Não existe, porque não pode entrar maciçamente na célula. Então, o que acontece? Eu preciso de um local aonde eu vou depositar esse cálcio, porque se hoje eu fiz uma dieta rica em cálcio, pode ser que amanhã eu não faça. Pode ser que amanhã eu não tenha uma dieta rica em cálcio.
Então, eu não posso ficar dependendo da minha dieta de todo dia. Eu tenho que me alimentar de cálcio, eu faço a ingestão de cálcio, levo o cálcio para onde eu preciso, sobrou, eu vou ter que poupar esse cálcio. Qual que é a poupança do cálcio? É o osso, é o tecido ósseo, certo? Então, todo o cálcio que eu faço a ingestão de cálcio e faço a utilização do que eu preciso. O que sobrou de cálcio, eu vou depositar na poupança, eu vou depositar no osso, certo? Porque se amanhã eu não me alimentar de cálcio, eu posso retirar esse cálcio do osso, do tecido ósseo, tá? Então, o tecido ósseo, que a gente pensa que é uma pedra, tá? Inerte, tudo, ele tem o tecido ósseo, ele tem um movimento constante. É um movimento constante de entrada e saída de cálcio, entrada e saída de cálcio. Se eu tenho cálcio sobrando e eu preciso depositar no osso, outra coisa interessante, eu tenho o tecido ósseo aqui, eu tenho uma lamela óssea aqui, que é a matriz orgânica e tem o cálcio aqui em cima. Eu não consigo depositar o cálcio em cima do outro cálcio. Eu não consigo fazer camadas, camadas, camadas de cálcio. Certo? Eu só consigo depositar o cálcio na matriz orgânica. Certo? Então, eu não vou depositando cálcio em cima dessa lamela óssea que já existe. Então, se eu tenho cálcio sobrando, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que o osteoblasto vai ter que produzir matriz orgânica, esse cálcio que está sobrando deposita em cima da matriz orgânica, eu faço uma lamela óssea, certo? Hoje, eu precisei de cálcio, não tenho, o osteoclasto reabsorve a matriz orgânica, deixa o cálcio livre, o cálcio cai na corrente sanguínea e vai ser utilizado pelo sistema. Certo? Então, a todo momento, meu osteoblasto está produzindo matriz orgânica, depositando cálcio, e o meu osteoclasto pode estar reabsorvendo, fagocitando matriz orgânica e liberando cálcio. É uma poupança. Na hora que eu precisei, o osteoclasto usa. Na hora que eu estou com cálcio sobrando, o osteoblasto que vai funcionar, certo? Então, essa função do osteoclasto e osteoblasto está sendo equilibrada. Nós temos vários fatores no metal. Até aqui foi, gente? Dá uma devolutiva para mim. Oi, Marcelo. Alguém tem dúvida da função do osteoblasto e do osteoclasto? Não. Não, né? Só repetindo, então. Oi? Então, o osteoblasto, ele produz matéria orgânica para que o cálcio seja depositado na lamela. Isso. Então, quando eu tenho cálcio sobrando, eu não posso pegar esse cálcio e depositar numa lamela que já existe. Porque o que é uma lamela óssea? É célula osteócitos, matriz orgânica e cálcio. Né? Isso é uma lamela óssea. Então, eu não consigo depositar esse cálcio sobrando em cima de uma lamela existente. A senhora pode repetir? Eu perdi. Posso. Lamela óssea é o osteócito. Então, a lamela óssea é o osteócito com a matriz no meio da matriz orgânica mineralizada. Então, eu tenho matriz orgânica, em cima da matriz orgânica eu tenho o cálcio, certo? Isso é uma lamela óssea. Se eu tenho cálcio sobrando, eu não consigo depositar esse cálcio em cima de uma lamela que já está formada. Eu não consigo depositar esse cálcio em cima de outro cálcio. Percebe? Então, se eu tenho cálcio sobrando, eu tenho que formar outra matriz orgânica aqui para o cálcio vir e depositar. Né?
Porque se eu tenho uma lamela óssea com matriz orgânica e cálcio aqui por cima, eu não consigo depositar esse cálcio sobrando em cima desse cálcio que já está aqui. Eu tenho que formar uma matriz orgânica, e aí o osteoblasto entra, forma a matriz orgânica, o cálcio que está sobrando deposita em cima. Certo? Aí, se eu precisei de cálcio, o osteoclasto vem, reabsorve essa matriz orgânica, o cálcio fica livre, cai na corrente sanguínea, vai ser utilizado pelo sistema, certo? Então, eu tenho constantemente essa função do osteoblasto produzindo matriz orgânica, depositando cálcio. E osteoclasto reabsorvendo matriz orgânica, liberando cálcio. Isso que a gente chama de remodelação óssea. Certo? Ficou alguma dúvida em relação a... Como que fala? As funções do osteoblasto e do osteoclasto? Não, prof, obrigada. Tudo joinha, né? Tá. Então, nós temos aqui a ingesta de cálcio. Cálcio vem sempre pela dieta, certo? Sempre pela dieta. Eu tenho, então, que me alimentar de alimentos, alimentar de alimentos é uma redundância, de produtos que tenham cálcio, certo? Então, eu me alimento e eu vou fazer a absorção de cálcio aqui no intestino delgado. Esse esquema tá bem legal, mas se fosse eu, faria um pouquinho melhor. Por quê? Aqui eu tinha que ter desenhado um solzinho e uma vitamina D. A absorção de cálcio no intestino delgado está na dependência da vitamina D. E a vitamina D está na dependência do sol. Certo? Então, não adianta eu me alimentar de leite, queijos, papapá, se eu não me expor ao sol, para ter vitamina D, que vai facilitar esta absorção. Então, a absorção de cálcio aqui está na dependência de você ter vitamina D. Começa por aí. Certo? Então, você absorve o cálcio, você tem vitamina D, toma sol, se alimentou, absorveu o cálcio. Quando você absorve o cálcio, esse cálcio vai ser utilizado ou pelo músculo, ou pelas células, etc. Ou vai ficar no fluido extracelular, ou vai para as células. Se sobrou cálcio, então eu vou depositar esse cálcio no osso. Dessa forma que eu falei, eu deposito o osteoblasto produzindo matriz orgânica e eu deposito esse cálcio. Se eu preciso de cálcio, eu não me alimentei ou não fiz uma boa absorção de cálcio, eu preciso de cálcio, eu retiro este cálcio. Esses dois hormônios participam dessa remodelação óssea. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o hormônio paratiroidiano é produzido na paratireoide. A calcitonina é produzido pelas células C da tireoide, certo? Então, PTH e calcitonina vão fazer uma comunicação endócrina aqui. Eles são produzidos lá longe, eles têm uma ordem, eles vão circular pela corrente sanguínea, vão chegar no osso. Então, é uma comunicação endócrina, certo? Vocês se lembram disso, né? Agora, a calcitonina, ela estimula o depósito de cálcio. Ela estimula a produção do osteoblasto,
da matriz orgânica. O PTH, o hormônio paratiroidiano, ele estimula a reabsorção da matriz orgânica. Então, ele estimula a função do osteoclasto. Até aqui foi? Então, calcitonina vai estimular a função do osteoblasto. E o PTH vai estimular a função do osteoclasto. Só que o que causa uma certa confusão. Quem recebe a ordem do PTH não é o osteoclasto. Quem tem o receptor para o PTH é o osteoblasto. Ele que recebe a ordem. Só que ele repassa essa ordem para o osteoclasto de uma maneira parácrina. Ele faz uma comunicação parácrina com o osteoclasto. Ou seja, o osteoclasto está ali perto, tá? O PTH manda a ordem, tem que reabsorver substância orgânica. Mas ele manda a ordem para o osteoblasto. O osteoblasto que tem o receptor. O osteoblasto recebe a ordem e repassa a ordem para o osteoclasto. Tá? Então, não faça confusão. O osteoclasto, ele não tem o receptor para o PTH. Quem tem o receptor é o osteoblasto. Aí, o osteoblasto repassa a ordem para o osteoclasto, certo? Então, para um bom metabolismo de cálcio, eu tenho que ter uma boa dieta, eu tenho que ter uma vitamina D, eu tenho que ter exposição ao sol, para que eu faça uma boa absorção de cálcio, e tenho que ter esses hormônios atuando de forma adequada, para que essas funções sejam reguladas. A calcitonina também, ela atua de forma indireta no osteoblasto, tá? Agora, eu também faria, nesse esquema aqui, eu colocaria um músculo aqui do lado do osso. Todo osso, ele tem um músculo que insere nele, certo? Então, nós temos o osso, todo osso tem um músculo que insere neste osso. Então, quem que faz um estímulo direto no osteoblasto? É a tensão muscular. Então, o músculo que está preso aqui nesse osso, olha, se ele tiver hipertrofiando, se ele estiver ativo, se ele estiver fazendo contração muscular, ele vai agir, ele está preso no osso. O que o osso pensa, vamos dizer assim? Esse músculo está se movimentando muito, ele está muito forte. Se eu não produzir mais osso aqui, eu vou quebrar, certo? Então, a tensão muscular em volta desse osso é um estímulo direto para o osteoblasto produzir matriz orgânica e o cálcio ser depositado. Se eu não tenho essa tensão muscular, nem adianta a calcitonina. Tá? Se eu não tenho a tensão muscular, o osteoblasto não produz matriz orgânica. Certo? Então, o estímulo direto no osteoblasto, quem que manda? Olha, osteoblasto, produz aí matriz orgânica. É a tensão muscular. Quanto mais o músculo for tenso, rígido, forte, mais o osteoblasto sente que ele precisa produzir osso, porque produzir matriz orgânica para formar novas lamelas. Porque se eu tenho um músculo muito forte sem um osso forte, eu quebro o osso, sabe? Eu quebro o osso. Então, eu tenho
o estímulo direto para o osteoblasto é a tensão muscular. Então, não adianta eu comer muito cálcio, tomar muito sol, reabsorver muito cálcio, minha tireoide e minha paratireoide estão funcionando bem, se eu não faço exercício físico. Certo? Então, no metabolismo de cálcio, é um conjunto de fatores. Também não adianta eu fazer muito exercício físico aqui, vou lá, malho, se eu não faço a dieta de cálcio. Ou não adianta eu fazer a dieta adequada, fazer exercício físico e não tomar sol. Então, eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que ter uma dieta rica em cálcio, eu tenho que fazer exposição ao sol. Lógico que a minha tireoide e a minha paratireoide têm que estar funcionando adequadamente. Se eu retirar a paratireoide, acontece assim, tá, gente? Já vi muito caso. De retirada por exemplo, vai retirar retira, por exemplo, a tireoide por nódulos de tireoide, alguma coisa assim, a pessoa faz uma tireoidectomia, tá? Ela vai ter que repor a calcitonina, tá? Se ela retirar a paratireoide por algum motivo, ela tem que repor a paratireoide. Então, é lógico que essas duas glândulas têm que estar funcionando, tá? Mas tudo é um conjunto de fatores, certo? Eu tenho que ter dieta adequada, exposição ao sol, glândulas funcionando e exercício físico. Porque aí eu vou fazendo a minha poupança de cálcio, certo? Eu vou fazendo a minha poupança de cálcio. Aí, esse metabolismo, essa remodelação óssea aqui, esse metabolismo de cálcio, ele tá indo super legal, tá? Super legal. Até mais ou menos 40 anos. Certo? A partir de 40 anos, você começa a ter um desvio desse metabolismo. Você começa a tirar mais cálcio do osso do que pôr cálcio no osso. Até os 40 anos, isso está sendo equilibrado, certo? Eu estou sempre colocando cálcio, retiro o que eu preciso e coloco cálcio. Retiro o que eu preciso e coloco cálcio. É equilibrado. Depois dos 40 anos, começa a ter um desequilíbrio. E eu começo a tirar mais cálcio do osso do que pôr. E aí, a gente entra no envelhecimento. Aí, quando a gente está no envelhecimento, vocês estão vendo lá, já tiveram o primeiro problema. Até aqui foi? Vocês entenderam o metabolismo de cálcio normal? Sim. Sim, né? Direitinho, né? Tá. Então, agora estamos no envelhecimento, no nosso módulo. Vocês viram, na verdade, proliferação celular é um módulo que insiste em não acabar, né? Não acaba nunca esse módulo. Agora, no envelhecimento, o que vocês estão vendo no envelhecimento? O que é, na verdade, o envelhecimento? Na verdade, o envelhecimento é o seguinte, as suas células indiferenciadas teciduais já entraram no ciclo a quantidade que ela podia entrar, certo? Vocês lembram, no proliferação celular, que você tem a célula indiferenciada tecidual ali no tecido. Morreu alguma quantidade de células, ou porque
você teve uma doença, ou por algum fator exógeno, ou porque as células nossas normalmente têm um tempo de vida, ela tem um tempo de validade, e normalmente elas vão entrar em apoptose. Então, você tem a célula tecidual indiferenciada, que vai repor essas células, para você manter o seu número de células. Eu tenho 3 trilhões de células, e eu mantenho aqueles 3 trilhões de células. Morre um pouquinho, a minha célula tecidual repõe, e eu continuo mantendo o meu número de células. Só que a célula tecidual, indiferenciada, tecidual, ela tem um número X de vezes que ela pode entrar no ciclo, não é eterno, certo? Vamos supor que ela tenha a possibilidade de entrar 10 vezes no ciclo, certo? A partir do momento que ela já fez 10 mitoses, pronto, ela para, ela não entra mais no ciclo, porque o telômero dela encurtou e ela não pode mais entrar no ciclo. Vocês lembram disso, né? Então, eu tenho meu número X de células, eu estou repondo, mas vai chegar um momento que eu vou começar a ter esse desequilíbrio, porque vai morrer mais células, vai entrar em apoptose mais células do que eu consigo repor. Então, o que é, na verdade, o envelhecimento? É uma atrofia numérica. Você vai diminuindo o número de células. E isso acontece em todos os órgãos, né? Então, vocês viram na tutoria, órgãos do sentido, começa a diminuir a visão, começa a diminuir a audição. Aqui, os botões gustativos começam a diminuir, né? Por quê? Porque você vai morrendo suas células vão entrando em apoptose e você não tem mais células teciduais indiferenciadas que vão entrar no ciclo para repor. Então, é normal a diminuição do número de células, certo? Então, voltando aqui no metabolismo de cálcio. Então, o idoso, ele já vai ter dificuldade aqui, na dieta. Na dieta já começa a dificuldade. Por quê? Ele tem diminuição dos botões gustativos, então ele tem diminuição do paladar. Ele tem diminuição dos receptores de olfato, ele não sente mais o cheirinho gostoso da comida. Ele pode ter problema de dentição e não conseguir mastigar direito a alimentação. Tem o aspecto social desse idoso. Alguém está alimentando, alguém está fazendo a comida para esse idoso, ou ele está comendo o que tem lá em casa, certo? Então, ele começa a ter uma diminuição da dieta. A ingestão de cálcio começa a diminuir. O idoso, normalmente, ele vai ter uma diminuição do apetite. Ele vai começar a comer menos, certo? É natural, todo idoso ele vai ter uma diminuição do apetite, da vontade de comer, e fora a oferta também, que às vezes o idoso não tem quem cuida, ele está sozinho, não tem uma oferta adequada. Então, a dieta dele aqui já está diminuída, já tem pouco cálcio. Aqui, no intestino delgado, ele já vai ter o quê? Uma diminuição das macrovilosidades. Você lembra que o intestino delgado ele é cheio de vilosidades, que é para aumentar a superfície de absorção. Essas vilosidades vão diminuindo. Ele vai tendo uma atrofia da mucosa duodenal. Então, ele já ingere pouco cálcio e já tem uma mucosa intestinal atrofiada, que vai absorver menos cálcio ainda. Ele não se expõe ao sol, então ele não tem vitamina D, o que dificulta ainda mais a ingestão de cálcio.
Então, no idoso, você tem uma absorção de cálcio pequena. Certo? Você tem uma absorção de cálcio pequena por todos esses fatores. Aí, mas ele está precisando de cálcio aqui. Então, ele vai começar a ingerir menos cálcio do que ele necessita. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar da poupança. Ele vai tirar o cálcio do osso, do tecido ósseo. Certo? Então, vai haver um desequilíbrio naquelas funções. Ele vai ter mais função do osteoclasto, reabsorvendo a matriz orgânica e para liberar o cálcio, porque ele está tirando o cálcio da poupança. Por outro lado, o idoso também é sedentário, não faz exercício físico, ele tem uma flacidez muscular. Se ele tem flacidez muscular, o osteoblasto dele também não está funcionando legal. Então, tudo no idoso impele a retirada de cálcio do osso. A retirada de cálcio do osso. Bom, existem idosos e existem idosos. Existem idosos que, durante a vida, fizeram uma boa poupança de cálcio. Durante a vida, ele teve uma dieta bastante adequada, ele tomou sol, ele fez exercício físico, então ele fez uma boa poupança de cálcio. Agora, no envelhecimento, na fase, né, nessa fase de envelhecimento, quando ele precisa tirar cálcio do osso, precisa retirar da poupança, aí ele fez uma boa poupança, isso não vai dar problema nenhum para ele, certo? Agora, existem idosos que, durante a vida, não fizeram uma boa poupança de cálcio. Aí, o que vai acontecer com esse idoso? Se ele não fez uma boa poupança de cálcio, ele vai evoluir com o que a gente chama de osteoporose. Certo? Então, o que é a osteoporose? É o aumento, o desequilíbrio da remodelação óssea. A remodelação óssea passa a ter um predomínio da ação do osteoclasto, em detrimento da ação do osteoblasto. Então, eu vou retirando mais cálcio do osso. Então, olha, vou já mostrar aqui o osso, tá? Aqui, ó. Isso aqui é osso normal, lógico que visto com uma lupa, né? Então, se você olhar o osso normal, por mais que ele seja compacto, coisa esponjosa, não importa, mas ele é cheio de furinhos, tá? Na osteoporose, olha como aumenta a proporção das lacunas. Então, o osso é poroso, ele tem essas cavidades pequenininhas aqui, e esses septos, né, que estão em volta das cavidades, que são as lamelas ósseas, esses septos, né? Percebe que no osso normal, olha aqui esses septos como são regulares, tudo mais ou menos do mesmo tamanho. As cavidadezinhas, as cavidades são mais ou menos do mesmo tamanho. Olha no osso com osteoporose, como que, além de você ver a porosidade muito maior, você vê muito mais cavidades, olha aqui esses septos. Tem septo largo, tem septo fino, tem septo quebrado, tá? Olha a irregularidade dos septos aqui. Então, esse osso está com osteoporose, certo? A osteoporose, ela traz uma série de consequências, né? Por exemplo, na coluna,
você tem as vértebras, certo? Aí você vai tendo a osteoporose, vai tendo essa rarefação óssea, essas vértebras vão caindo, uma vai achatando na outra, assim, vai meio... Você já ouviu falar que todo velho tem uma diminuição da estatura, tá? É real essa diminuição da estatura, porque a coluna, ela vai caindo, uma vértebra vai caindo em cima da outra, e por causa dessa osteoporose, tá? É muito mais fácil esse osso quebrar. Então, nós temos as famosas fraturas patológicas. Então, o idoso, qualquer queda, ele pode fazer uma fratura. Se ele tem uma osteoporose acentuada, ele pode fazer fratura sem queda. Fratura patológica, fratura sozinho o osso, porque ele fica muito poroso, certo? Então, a osteoporose é uma doença que traz muita dor, tá? Dói, e tem essa preocupação ainda maior com as fraturas, tá? Então, qualquer queda no idoso, você tem que ficar muito de olho, porque ele pode fazer qualquer fratura. Fratura de qualquer osso, qualquer queda pequena, às vezes, ele pode fazer fratura, tá? Então, olha aqui, osso normal, ó os septos, como são basicamente irregulares, né? Uniformes, vamos dizer assim. Olha os septos aqui, como são irregulares. Tem septos largos, tem septos mais finos, septos muito finos, tá? Então, é isso que é a osteoporose. Então, a osteoporose, ela é uma alteração da remodelação óssea, na qual existe um predomínio da ação do osteoclasto, né? Se você, durante a vida, você fez uma boa poupança de cálcio, lá no futuro, essa remodelação vai ter esse predomínio de ação de osteoclasto, mas você não vai fazer osteoporose, porque você fez anos e anos de depósito de cálcio. Agora, se você não fez, aí você vai tender a osteoporose, tá? Então, aqui você tem uma necessidade da ingestão de cálcio, tá? Durante toda a vida, tá? Agora, a osteoporose, você vai prevenir. Aqui o primeiro slide é esse, ó. Prevenção. Prevenir é sempre o melhor remédio. Porque você tem osteopenia, que é uma diminuição da densidade óssea, ou você tem a osteoporose, que é realmente essa porosidade, né? Essa rarefação óssea. A osteoporose, depois que se instalou, você não refaz. Você não consegue refazer aquele osso depois que se instalou a osteoporose. O que você pode fazer? Prevenir outras áreas de osteoporose, certo? Prevenir. E aí, na prevenção, você tem que se remeter àquele metabolismo de cálcio, né? E aí é a dieta adequada, vitamina D, exposição ao sol, fazer algum tipo de exercício físico, certo? O exercício físico no idoso, você tem que tomar cuidado, porque você também não pode levar um exercício de impacto, porque senão você pode levar a fratura, tá? Se ele já está bem idoso. Mas a prevenção da osteoporose tem a ver com todos esses fatores. Ingesta, exposição ao sol, vitamina D e exercício físico. Então, lá pelos 40 anos, a partir dos 40 anos, a gente não vai na academia mais para fazer, para perder peso, tá? Você não faz mais aeróbica, ficar pulando lá com 40 anos, você já não faz. Você vai fazer o quê? Musculação, porque você tem que manter a tensão muscular.
né? Então, é importante o exercício físico, depois dos 40 anos, exercício físico de ganho de massa muscular. E não aquelas aeróbica lá, para você ficar cansado, para você perder peso, etc. Tá? Então, a osteoporose, você tem que ver todos esses fatores. E no idoso, você tem que ter muito mais cuidado ainda, né? Então, eu tenho essa minha amiga geriatra, que ela fala assim, Márcia, os filhos acham que os pais têm que comer aquela comida insonsa, sabe? Porque não pode mais comer com sal por causa da hipertensão, e não sei o que lá. Então, dá umas comidas muito insonsa pro idoso. Aí ele já não tem vontade de comer, já não, né? Já, então, dificulta essa dieta. Então, no idoso, você tem que olhar os dentes, se ele não precisa fazer uma reposição dentária, você tem que, a comida tem que ser mais bem elaborada, tem que ser uma comida com uns temperinhos a mais, uns temperos gostosos, para ela ficar um pouco mais cheirosa, porque ele tem dificuldade de olfato, né? Então, tem que ser uma comida mais bem preparada, para ele poder sentir vontade de se alimentar. E aí você tem que fazer a exposição ao sol, fazer a reposição de vitamina D. Você vai poder fazer reposição de cálcio, aí lá na tutoria você vai ver as regras para reposição de cálcio, e você tem que fazer o exercício físico. O idoso tem que caminhar, o idoso não pode parar, tá? Então, existe uma coisa assim, muito... Eu tive a experiência com a minha avó. A minha tia, que cuidava da minha avó, assim, quando minha avó começou a envelhecer mesmo, tudo, o que que ela... E ter dificuldades, né? Porque o idoso tem dificuldade para caminhar, então tem que ter uma pessoa do lado que vai ajudar, né? E a minha tia, ela teve assim, ela foi pelo lado, vamos dizer, mais fácil, né? Arrumou uma cadeira de rodas para minha avó. Quer dizer, a partir do momento que pôs a minha avó na cadeira de rodas, pronto, não levantou mais, né? Então você tem que insistir com o idoso para ele fazer a caminhada, tem que acompanhar o idoso na caminhada, tem que ter alguém que caminhe com ele para evitar quedas e até para animar ele para caminhar, porque se você for deixar o idoso, ele não vai querer se alimentar, ele não vai tomar sol e ele não vai sair da cadeirinha da televisão dele, né? Então aí a osteoporose avança, certo? Até aqui foi? Sim. Sim, gente, alguém me dê um retorno, pelo amor de Deus. Eu vou até chamar aqui umas pessoas aqui para ver Sim, se. prof. Sim? Tá muito bom a aula. Tá muito boa a aula. Tá bom. Então, como que eu Marcinha. compartilho o negócio aqui? Tá. Então tem todo esse aspecto do idoso, tá? Nós temos uma outra patologia que é característica do idoso, que a gente chama de osteoartrite ou osteoartrose. Varia um pouco conforme o coordenador do módulo. Tem coordenador que prefere o termo osteoartrite, tem coordenador que prefere o nome de osteoartrose. É a mesma coisa, tá? Então, antes de entrar na osteoartrite característica do idoso, vamos ver alguma coisa de nomenclatura. O que é artrite e o que é artrose? Você tem uma articulação, osso de um lado, osso de outro, cartilagem articular de um lado, cartilagem articular de outro, aqui você tem menisco, tal, aí você tem uma cápsula articular com um líquido sinovial. Aí, essa cápsula articular a gente costuma chamar de sinóvia, e esse líquido articular a gente chama de líquido sinovial, né?
essa cápsula, você tem a cápsula fibrosa, né? Uma cápsula fibrosa, e por dentro essa cápsula fibrosa é revestida pela sinóvia, né? Que é o epitélio que produz o líquido sinovial. Então, isso é uma articulação. O que é artrite? Artrite é um processo inflamatório das articulações. Esse processo inflamatório pode ser causado por agentes físicos, químicos, microbiológicos, autoimunes, ou seja, artrite é qualquer inflamação da articulação. Pode ser uma artrite aguda, pode ser uma artrite crônica, certo? Você tem artrite aguda por bactéria, né? Uma artrite bacteriana, certo? Você pode ter uma artrite crônica por movimentos repetitivos, tá? Você pode ter uma artrite por trauma. Ou seja, artrite é o nome geral de inflamações, seja ela crônica, aguda, autoimune, da articulação. A artrose, a gente separa, vamos dizer assim, o nome artrose para a sequela da artrite. Vamos dizer que esse indivíduo teve uma artrite bacteriana aqui, aí ele fibrosou, ele fibrosa, né? Ele faz uma necrose grande aqui da articulação, aí faz todo o processo de reparo, e na hora de fazer o processo de reparo, ele fibrosa aqui essa sinóvia, essa parede articular, fica toda fibrosada. Se ela ficar toda fibrosada, ela não produz líquido sinovial. Essa artrite vai ficar assim, entre aspas, parece que sem graxa. Vai ter dificuldade na movimentação dessa artrite, dessa articulação. Não tem mais a artrite já passou. Então, a gente prefere dar o nome de artrose, tá? Então, a artrite é o processo inflamatório. A artrose, a gente costuma dar o nome de artrose para a sequela da artrite, se houver, tá? Então, nós temos artrite, por exemplo, artrite reumatoide, por exemplo, tá? É uma artrite por depósito de imunocomplexos aqui na sinóvia, tá? Febre reumática. Febre reumática também dá artrite por depósito de imunocomplexos aqui na sinóvia, de origem imunológica, tá? De qualquer forma, essa artrite ela vai funcionar como qualquer processo inflamatório de qualquer órgão. Você tem a artrite aguda, com neutrófilos, congestão vascular, pus, etc. Se for uma artrite crônica, você vai ter mais linfócitos, fibrose, etc. Então, a artrite ela vai funcionar da mesma forma que qualquer outro processo inflamatório, tá? Você pode ter aumento do líquido, ou na inflamação aguda, você vai ter edema da articulação, você vai ter aumento de líquido. Na artrite crônica, você já pode ter diminuição do líquido, etc. Tá, vamos para o que nos interessa, que é osteoartrite ou osteoartrose, tá? A osteoartrite ou osteoartrose, por que a gente fala que é uma doença do idoso? Então, você viu que no idoso você tem uma atrofia generalizada, tudo vai atrofiando, tudo vai diminuindo. Então, nós temos uma diminuição ou uma degeneração da cartilagem articular. Então, você tem osso aqui,
osso aqui, e você tem uma cartilagem articular, que é justamente para não bater um osso com o outro, certo? A cartilagem articular é o amortecedor desse osso aqui, certo? Um osso está encontrando com o outro, né? Então, eu tenho um amortecedor aqui, que é a cartilagem articular. Quando eu tenho degeneração, atrofia dessa cartilagem articular pelo envelhecimento, eu vou ter o que a gente chama de osteoartrite ou osteoartrose. Vai começar a ter inflamação dessa articulação devido a esse rompimento, devido a essa ruptura da cartilagem articular. Inicialmente, é um processo inflamatório como qualquer outro, tá? Você pode ter edema da articulação, tá? Vai vir células inflamatórias, mas de qualquer forma, vai diminuindo esse espaço articular. Então, inicialmente, a osteoartrite ou osteoartrose, que é um processo inflamatório da articulação devido à degeneração da cartilagem articular, inicialmente ela cursa com edema, dor, tá? Tá bom. Aí, essa cartilagem vai diminuindo, tá? Olha como já diminuiu bastante a cartilagem aqui, olha. Quando diminui muito a cartilagem articular, o que acontece? Um osso começa a bater com o outro. Ó, um osso vai batendo no outro. Quando um osso vai batendo no outro, ele vai fazendo o que a gente chama pequenos cistos ósseos e vai tendo, não sei se eu tenho uma outra foto, não. Você vai tendo pequenas fraturas desse osso. Um osso bate no osso e vai fraturando. Inclusive, piora se esse indivíduo também tiver uma osteoporose aqui na epífise. Aí piora mais ainda, né? Mas mesmo que ele não tenha osteoporose dessa artrite, quando vai desaparecendo essa cartilagem articular, um osso vai batendo no osso e você vai tendo microfraturas. Se eu fizer uma microfratura aqui, a tendência é eu fazer o reparo, é eu fazer o conserto dessa microfratura. Só que, como eu sou idoso, o meu reparo também não está mais adequado. Então, o que acontece? Eu posso reparar, fazer o conserto mal feito, né? Então, porque o reparo tem que ser bonitinho, tem que manter a forma do osso certinha, né? Se eu faço um reparo inadequado, eu posso, inclusive, fazer um crescimento ósseo anormal aqui. Isso é o que a gente chama de osteófito ou aquele famoso leigo bico de papagaio. Tá? Então, a pessoa está com a coluna cheia de bico de papagaio. O que é isso? As cartilagens articulares da coluna vão desaparecendo. Uma vértebra vai batendo na outra, uma vértebra vai batendo na outra. Vai fazendo microfraturas. Na hora de fazer o conserto, o reparo dessa microfratura, eu exagero e faço uma protusão de osso. Eu faço um bico de papagaio. Eu posso fazer cistos ósseos, e aí eu vou ter posso ter hiperplasia, ou às vezes fibrose dessa sinóvia, tá? Ou seja, essa articulação não vai se movimentar como antigamente, tá? Então, é comum o indivíduo reclamar assim, o idoso reclamar: doutor, eu acordo, parece que eu estou todo entrevado, parece que não tem graxa nas minhas articulações, eu fico todo entrevado.
Depois que eu insisto e for movimentando, aí durante o dia eu me movimento. Mas sempre que eu acordo, e aí ele passa a noite, né, em repouso, quando ele levanta, ele tem muita dor, tá? E essa imobilidade, tá? Ele fica com uma certa imobilidade, uma rigidez da articulação. Então, por isso que chama osteoartrite ou osteoartrose. Tanto faz o nome, tá? Mas sempre lembrando que é uma doença prioritariamente do idoso. Por quê? É em consequência de uma degeneração, de uma atrofia da cartilagem articular. Até aqui foi? Oi, Marquinhos, tá muito boa a aula. Foi? Sim, prof. Oi, Marcinha. Então, eu vou diferenciar aqui para vocês só, porque também é muito comum no idoso, a artrite reumatoide da osteoartrite, tá? Então, olha aqui a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é um processo inflamatório das articulações por depósito de imunocomplexos. Quem fez módulo de agressão e defesa, lembra, não lembra? Da hipersensibilidade do tipo 3, que tem os imunocomplexos, eles ficam cristalizados, né? O que é imunocomplexo? Antígeno-anticorpo. Antígeno-anticorpo, o complexo antígeno-anticorpo, ele é normalmente solúvel e ele vai circulando e vai ser destruído lá no baço. Isso é o normal. Se um complexo antígeno-anticorpo cristaliza, ele fica como se fosse uma micro pedrinha, né? E ele vai circular e ele vai depositar aonde é mais fácil ser depositado. Qual é um local ótimo? Articulações, porque ele está circulando, ele para na articulação. Quando esse complexo antígeno-anticorpo cristalizado incrusta lá na articulação, ele funciona como se fosse um corpo estranho. Ele vai ter um processo inflamatório em cima dele. Então, artrite reumatoide é um exemplo de artrite por depósito, certo? Agora, olha como as articulações ficam deformadas. Existe uma deformidade muito grande das articulações. A artrite reumatoide é uma doença muito ruim, extremamente dolorosa e muito incapacitante, tá? Então, é uma doença muito ruim, né? Na osteoartrite, você tem até uns nódulos, pode formar uns nódulos, tá? Nas articulações. A articulação aumenta de volume e forma uns pequenos nódulos. Percebe que aqui nessa articulação, aqui também tem um nódulo, aqui, certo? Mas não leva à deformidade e também não leva, assim, a uma incapacitância. É lógico que é bem doloroso, tá? Tem muita dor, mas também não se compara à dor da artrite reumatoide, tá? Mas ele é doloroso, mas não chega a incapacitar totalmente a movimentação das mãos, tá? Diminui, a pessoa tem dor, a movimentação, mas não incapacita, certo? Enquanto que na artrite reumatoide, não. Tem deformidade da mão, a pessoa fica com mão em garra, tá? E é bastante incapacitante, tá? Essa é a diferença da artrite reumatoide para a osteoartrite. A osteoartrite, você pode ter osteoartrite de qualquer articulação, tá? Mãos são bem comuns, tá? Joelhos e, é lógico, a coluna, certo? Agora, o que pode levar,
Então, essa degeneração articular aqui é pelo envelhecimento, certo? Faz parte do envelhecimento. Então, é muito difícil você achar um idoso que não tenha uma dorzinha articular, tá? Ele vai ter em variados graus, mas sempre vai ter um pouco de osteoartrite. Vai ser difícil um idoso não ter. Agora, o que acontece? Essa degeneração é pelo envelhecimento, mas você pode ter degeneração da cartilagem articular precocemente, antes do envelhecimento. Quando? Em algumas situações. Por exemplo, obesidade. Não tem joelho que aguente. Uma obesidade mórbida, certo? Vai fazer degeneração da cartilagem muito mais cedo do que o normal. Então, se você tem com 70 anos osteoartrite, se a pessoa idosa, a pessoa obesa, já com 30, 40 anos, ela pode desenvolver osteoartrite de joelho, certo? Atletas, devido ao exagero, como que a gente fala? Ao exercício físico exacerbado, tá? Pode levar a osteoartrite, a degeneração da cartilagem precocemente. Guga, por exemplo, já fez uma osteoartrite de ombro, né? É um tenista, fez osteoartrite de ombro. Então, os atletas profissionais, principalmente, eles desenvolvem a osteoartrite precocemente, tá? Pessoas que têm trabalhos com movimentos repetitivos, tá? Digitador, né? Ele pode desenvolver uma osteoartrite de dedos da mão mais precocemente. Então, não é que seja uma doença só do idoso, tá? Existem algumas condições que essa osteoartrite aparece em pessoas jovens, mas o comum é ser uma doença do idoso, tá? Aqui o idosozinho, né? Feliz da vida. Eu até precisava procurar. Alguém tem alguma dúvida? Prof, eu tenho. Fala. Quando, então, o idoso ele tem a osteoartrite, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque eu acho que exercício seria pior, né? Mas daí ele vai começar a ter deficiência de cálcio. E aí tem que ver, viu, com alguém mais esperto que eu, porque eu não vejo muita saída, não. Seria tipo um pilates, assim, você acha que é melhor? Eu acho assim que você, quando você vamos dizer assim, eu acho que deve ter classificação para isso. Idoso, mas não tão idoso. Uma jovem senhora como eu, por exemplo, né? 61 anos, né? Eu posso fazer, eu vou fazer exercícios físicos leves, eu vou fazer alongamento, pilates, tudo isso eu posso ajudar um pouco na minha mobilidade. Mas instalada a osteoartrite, eu acho muito difícil ter algum tipo de tratamento. Eu acho que deve ter, assim, tratamentos sintomáticos para dor, tá? Prof, é que assim, eu não sei se a senhora viu, eu tinha mandado uma foto para a senhora, acho que você não chegou a ver. Mas a minha bisavó, ela tá com 85 anos. E ela tem artrite, osteoartrite no joelho. Mas estava tudo bem, ela não sentia dor e ela fazia um pilates. Só que agora começou a dar em outros lugares, tipo na mão, no pé, começou a inchar muito. E daí os exames de sangue dela vinham alterados, tipo, vinha leucócitos. E a gente não sabia se era tipo por infecção ou só pelo processo inflamatório. Aí, bom, primeiro tem que fazer o diagnóstico diferencial, descartar outras patologias, né?
Porque, por exemplo, ela pode estar fazendo artrite reumatoide também, né? Isso eu não sei. Mas, assim, até o Ivan colocou no chat, olha que horror, Ivan. Mas, assim, a osteoartrite, quando ela está instalada aqui... Então, hoje em dia, gente, tem várias coisas. Tem, inclusive, assim, eu já vi falar de... como que é? Cartilagem de tubarão. Tem uns suplementos alimentares, nutricionais aí, sabe? Mas eu, particularmente, não sei da eficácia, tá? Não sei da eficácia. Assim, na minha cabeça, não sei se restaura essa cartilagem com tratamento, não. Acho que a partir do momento que se instalou a osteoartrite, é complicado. Você tem que fazer o diagnóstico diferencial para ver se tem outras coisas sobrepondo que você pode tratar para melhorar a dor. Mas a osteoartrite, acho que não tem tratamento, não. Então tá bom, prof. Obrigada. Eu ia falar assim que... Alguém tem mais alguma dúvida? Prof, eu queria saber a causa dessa artrite reumatoide, se é pelo envelhecimento ou é por alguma disfunção do sistema imune. Disfunção do sistema imune. Tanto é que você tem artrite reumatoide em jovens também. Mas a artrite reumatoide é um tipo de hipersensibilidade. Então, ela é uma disfunção do sistema imune. Só que o idoso tem... Como que eu falaria? Tem propensão a fazer esse distúrbio. Certo? Então, é bem prevalente no idoso, mas não é uma doença do idoso. A artrite reumatoide não é uma doença do idoso, não é uma doença por causa do envelhecimento, como a osteoartrite é. A artrite reumatoide é um processo inflamatório devido a um distúrbio, um problema imunológico. Tá? Então, você tem uma hipersensibilidade, você tem uma alteração do sistema imune, você tem jovens com artrite reumatoide. Tem um filme muito bonito, que se não me engano, o nome é Imagens e Palavras. Ela é uma pintora e tem artrite reumatoide. E ele, que é aquele gato, é um gato, né? Assim, ele é escritor. Então, eles dão aula numa escola. Ela de artes plásticas, né? E ele de literatura. E acabam se envolvendo romanticamente e tudo. Ela é uma pessoa jovem e já está assim, com bastante deformidade das mãos e acaba dificultando a pintura. Ela não está mais conseguindo pintar os quadros como como antigamente. Então, é uma doença de jovem também. Então, a artrite reumatoide não é uma doença do idoso. Acontece bastante no idoso porque, com o envelhecimento, o sistema imunológico do idoso fica mais propenso a fazer os distúrbios, mas não que seja uma doença do idoso. Tá? Entendi, prof. Obrigada. É uma hipersensibilidade, você tem uma hipersensibilidade do tipo 3, então você tem alteração no complexo antígeno-anticorpo, tá? E aí esse complexo vai depositando e vai induzindo a um processo inflamatório, tá? Já a osteoartrite, ela é devido ao envelhecimento, é uma doença do envelhecimento. Pode aparecer no jovem se ele tiver fatores de risco, tá? Até aqui foi? Marcinha. Oi. Eu entendi bem a osteoporose, a osteoartrite, mas a osteopenia não. É uma diminuição da idade. A osteopenia, vamos dizer assim, é um estágio muito inicial da osteoporose.
que ainda existe reversão, tá? Mas aí, isso é uma situação mais de densitometria óssea, tá? Na densitometria, o laudo pode vir osteopenia ou pode vir osteoporose, tá? Mas a osteopenia seria um estágio muito inicial ainda, então sem grandes... sem possibilidades de sequelas, né? Então, você não vai ter uma fratura patológica por causa de uma osteopenia, certo? Então, a osteopenia é um estágio muito inicial, que se você fizer o tratamento, a prevenção, tudo adequada, não vai evoluir e vai ficar naquilo, tá? A osteoporose, não, já é um estágio em que não tem reversão, né? Você pode evitar novas áreas de osteoporose, mas aquela que você já tem vai ficar. Certo? Agora, o idoso, ele tem a complicação aqui na articulação, que ele pode ter tanto a osteoartrite como a osteoporose, né? Aí complica bastante, tá? Você tem caso de osteoartrite, por exemplo, após trauma, tá? Você pode ter um trauma uma fratura muito extensa aqui da articulação e pode evoluir como osteoartrite precocemente no indivíduo, tá? Até aqui foi? Sim, prof. Vocês estão me escutando? Professora. Oi. Na parte que você tinha falado do começo, que eu me confundi um pouco, a lamela óssea, ela vai ser aquilo que a gente vai ver que é a estrutura que une um osteócito ao outro, que é aquele canalículo que a senhora comentou? Espera um pouquinho, só vou te mostrar de novo. A lamela óssea vamos dizer assim, é o tecido ósseo, tá? Vamos dizer assim, lamela óssea é um pedaço de tecido ósseo. Por exemplo, se você tem um osso compacto aqui, você tem só lamelas, fica difícil você diferenciar, tá? Agora, quando você tem um osso esponjoso, que você tem um pedaço de osso e pedaço de tecido mieloide, aí você pode identificar isso aqui como uma lamela, ou trabécula, também chamado de trabécula, tá? Então, lamela óssea é isso aqui, é esse pedacinho de osso que é constituído por osteócitos, substância amorfa e matriz orgânica e inorgânica. Isso aqui é uma lamela, tá? Como você consegue identificar lamelas mais no tecido esponjoso. No tecido compacto, é tudo lamela, então você não consegue identificar um pedacinho de lamela aqui, tá? Mas no tecido ósseo, você identifica, olha, isso aqui é uma lamela, isso aqui é outra lamela, isso aqui é outra lamela óssea, tá? Que estão separadas por tecido mieloide. Tá? Então, isso aqui é uma lamela óssea, isso aqui é uma lamela óssea. Então, o que é lamela óssea? É um fragmento do tecido ósseo, que é constituído de osteócitos e grande quantidade de matriz óssea. Essa matriz óssea, ela tem dois componentes, uma matriz orgânica e uma matriz inorgânica. Daí a matriz inorgânica é a que fica por cima da orgânica que a senhora tinha comentado, né? Isso. A matriz orgânica está aqui embaixo, é como se fosse a gelatina de coco. Entendi. A matriz inorgânica é como se eu pulverizasse de coco ralado em cima. Eu faço um mousse de coco, tá? Eu faço um mousse de coco. Aí eu pego o coco ralado e jogo assim em cima do mousse de coco para ficar bonito, tá? Então, o mousse de coco é a substância orgânica. É o colágeno, mucopolissacárides, glicoproteínas, proteoglicanos, tudo misturado aqui. O coco ralado aqui é a hidroxiapatita, que é constituída de, entre outras coisas, cálcio,
tá? Então, você não deposita cálcio puro aqui em cima, você deposita na forma de hidroxiapatita. Entendi, obrigado, prof. Certo? Então, lamela, na verdade, é um pedacinho de osso, tá? Um fragmento do tecido ósseo. Não um fragmento de osso, desculpe. Porque a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura. Osso é o órgão. Osso fêmur. Certo? Tecido ósseo é o tecido que constitui o osso, porque o osso ele é constituído de tecido ósseo, de tecido conjuntivo periósteo, de canal, então o osso é o órgão, certo? O tecido ósseo é a parte microscópica, certo? Então, lamela óssea é um fragmento do tecido ósseo que a gente vê na lâmina. Que é do osteócito e a matriz, que é o osteócito mais a matriz orgânica. Osteócito, matriz orgânica, e você pode ver aqui perto da lamela também o osteoblasto, o osteoclasto, tá? Então, entendi. por exemplo, o osteoblasto, aqui, isso aqui é a lamela. É a lamela. Junto da lamela está o osteoblasto. Aqui, isso aqui é lamela, isso aqui é lamela, isso aqui é lamela. Junto da lamela você vê o osteoclasto. Então, muito próximo da lamela, você vê tanto o osteoblasto como o osteoclasto. E dentro da lamela, você vê o osteócito. Porque o osteócito nada mais é do que um osteoblasto que formou tanta matriz que ficou ilhado no meio da matriz. Isso que é um osteócito. Certo? Entendi. Então, quando o osteoblasto vai formando matriz em volta dele, olha, ele vai formando matriz, aí calcifica essa matriz, ó, o osteoblasto ficou ilhado no meio da matriz. Ele formou uma lamela óssea e ele agora é um osteócito. Na verdade, é a mesma célula, só que dá nome diferente. Ah, tá. Daí a lamela, a relação é que ela fica perto tanto do osteoblasto quanto do osteoclasto. O osteoblasto, ele fica junto da lamela. O osteoclasto também fica junto da lamela. O osteócito fica dentro da lamela. Né? Entendi. O osteócito fica dentro da lamela. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Aqui. Então, sempre lembrar, tá? Quando a gente viu o nascimento, crescimento e desenvolvimento, a gente viu como que o osso cresce. Vocês lembram? Crescimento endocondral, crescimento intramembranoso. Quando você faz o reparo, é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, você tem aqui essa lamela aqui, olha, na mesma lamela, você vai ver na mesma lamela, osteócito dentro da lamela, osteoblasto junto da lamela, osteoclasto junto da lamela. Aqui, outro osteoclasto, tá? Então, na mesma lamela, você pode ver perto da mesma lamela, osteócito, osteoclasto, osteoblasto, tá? Então, mas isso a gente vê no tecido esponjoso. No tecido ósseo, você só vai ver osteócito, lamelas com osteócito. Você não vai ver os osteoblastos nem os osteoclastos. No tecido compacto. No tecido ósseo que você vê, tá? Porque o osteoclasto, ele tem que vir do tecido mieloide, né? Então, ele está próximo do tecido mieloide também, né? O tecido mieloide está entre as lamelas, certo? Então, numa mesma lamela, se o osso for esponjoso, numa mesma lamela, você vai ver osteócito dentro da lamela. Vai ver osteoblasto do lado, juntinho da lamela. Osteoclasto também junto da lamela, só que num vazio um pouquinho maior, tá? Este osteoblasto aqui, olha, ele foi um desculpe, esse osteócito aqui, ele foi um osteoblasto. Só que ele produziu matriz orgânica e formou a lamela e ficou dentro da lamela. Certo? Deu para entender? Entendi, professor. Obrigado. E aí, gente?
O Ivan colocou várias coisas aqui, você viram no chat? Então, ó, condroitina é uma proteína que eles estão utilizando muito para tratamento de osteoartrite, tá? Para falar a verdade, eu não sei a eficácia, tá? Aí, a densitometria é um laudo, depende de várias coisas. Densitometria é capaz de vocês verem na tutoria, tá? Mas tem os valores, tá? Tem os valores. Aí o médico que vai fazer o laudo, ele vai ver a densitometria, vai colocar na escala dele, e aí, conforme o valor, ele vai considerar osteopenia ou osteoporose. Conforme o valor, o tamanho, a coloração da área na densitometria, né? O que mais que ele colocou aqui? Eu não consigo ver o que... Oi? Na AGO a gente faz muito, né? Por causa da osteoporose, da menopausa. Aí o valor, você faz ali no fêmur, que é um lugar de referência, e na coluna sacral. Então, geralmente, os dois são pontos bons de referência. Até um desvio padrão é normal. De 1 a 2,4 é osteopenia, e acima de 2,5 já considera osteoporose. Mas aí é o médico que faz a densitometria que sabe dizer se é 1,2. A gente recebe o laudo só. Não, o exame é feito numa máquina. A análise é feita eletrônica. Tem uns que faz de antebraço e tudo, mas o mais comum é o do fêmur e da sacral. E aí, até te perguntar um negócio, a gente usa muito, eu não uso mais, que eu não estou atendendo, mas o paciente, quando vinha acima de 2,5, que já era osteoporose, porque tudo começou nos Estados Unidos com a questão da terapia hormonal, tudo começou com a questão do alto índice de morbidade e mortalidade de pessoas com fratura de cabeça, de colo de fêmur, né? E aí começou a se pesquisar para melhorar essa morbidade e mortalidade, foi quando começou a densitometria. E uma coisa que se usa muito são os bifosfonados, o risendronato, o alendronato. Eles não recuperam essa matriz óssea? Que eu saiba, não. Porque o paciente sai... Eu não sei, mas eu não posso dizer assim, porque eu não tenho experiência com a parte clínica, né? O que a gente vê é só o patológico, né? Então, eu não sei a parte clínica, assim, o tratamento. Deve ter estudos que dizem o quanto melhora ou não, né? Em termos de patologia, a gente diz assim, que a partir do momento que a osteoporose está instalada no tecido, dificilmente ela recupera. Você tem que fazer um tratamento para evitar a osteoporose, né? Mas deve ter tratamento e deve ter bons resultados, né? Agora... O bifosfonado, ele melhora o valor tanto que a gente repete a densitometria a cada 6 meses, lógico, com cálcio, alimentação, atividade física e até TH junto. Para as pacientes que conseguem fazer tudo, ela entra num valor de osteopenia, né? Porque o esperado para a idade é você tentar manter na osteopenia mesmo. Para aquelas que um dos benefícios da reposição hormonal é evitar a osteoporose, né? O ideal é você... Um dos benefícios é evitar a osteoporose. É onde começou o tratamento, né? Começou por aí, né? Mas, assim, aí teria que ver. Na verdade, eu não tenho experiência clínica, né? Então, eu não sei, por exemplo, tratei tantos pacientes com tal medicamento, ela estava com um número tal na densitometria, na próxima densitometria diminuiu para tanto. Eu não sei, né? Porque eu não tenho essa vivência clínica. Você tem mais, né? Então, você pode me dizer melhor. Clinicamente e densitometricamente melhora. Ele regride. Eu não sei, eu não tinha conhecimento histológico, porque a gente não faz lâmina, né? Você não faz biópsia para acompanhar, então não sabia, mas clinicamente melhora bastante. Essas patologias eu até incluí
né, nas aulas, para a gente não ficar só na revisão da histologia, do osso, né? Mas, na verdade, essas patologias, assim, em termos de macroscopia, de microscopia, a gente não tem lâminas, a gente não tem peças sobre isso, a gente não faz biópsia nesses casos, né? É mais mesmo a parte da fisiopatologia que eu resolvi trazer, né? Porque realmente a gente não vai fazer biópsia de osteoartrite, né? Agora, de artrite reumatoide faz, tá? É uma das formas de você diferenciar. Mas tem tanto exame clínico, né? De anticorpos, tudo, que você não tem mais necessidade de fazer biópsia de artrite reumatoide, né? Não há necessidade. Você faz o diagnóstico clínico. Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês.